Ei, pessoal, ontem foi mais um 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Esse vídeo, ele tem um propósito, que é um pouco desmistificar o feriado, né? E procurar responder a seguinte pergunta de forma objetiva. Por que que o feriado de Tiradentes, no meu entendimento, como profissional da história, como professor, historiador, né? Por que que o feriado de 21 de abril ele é um contrassenso? Ou seja, ele não faz sentido nos dias que nós vivemos hoje, né? Nós estamos em 2021 e o feriado de 21 de abril, ele carrega na sua origem uma mitificação em torno dos Inconfidentes e da própria Inconfidência Mineira. Confidência Mineira que ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, ou pelo menos do início do processo revolucionário francês, que começou em 1789 e foi concluído praticamente em 1792. A Inconfidência ocorre em 1789. O Levante, a gente também em história pode chamar de conjuração mineira. Né? A palavra inconfidência ou conjuração, ela tem o mesmo significado, que é de rebeldia. Né? Então, esse levante contra a presença metropolitana na região mineradora e contra principalmente a cobrança das dívidas que muitos tinham ali na própria região mineradora, isso emaranhado a uma, vamos dizer assim, a uma mudança ideológica. O século XVIII é o século do iluminismo e é o século também que marca a independência norte-americana, independência estadunidense. Então, não é à toa que, por exemplo, o Hobsbawm, um historiador britânico, chama de Era das Revoluções, esse período aí do século XVIII. E o que que ocorre? Né? Para a gente entender melhor essa mitificação, a gente tem que observar a sua origem. Aonde está, né, na nossa história política, principalmente, né, aonde está a transformação dessa inconfidência, desse levante colonial em, em mito. E esse mito se traduz na forma de um feriado nacional. Esse feriado nacional que tivemos ontem, né, que celebra a Inconfidência, tem por sentido, de certa forma, a questão da defesa da liberdade ou das liberdades de um modo mais amplo enquanto valor, certo? Só que, porém, a gente tem que compreender, né, que a ideia de liberdade, o conceito de liberdade, ele é amplo, certo? Então, quando os inconfidentes realizam ou pretendem, não foi, né, esse levante ele não se realizou, até porque um dos membros do grupo acabou delatando os demais, o que fez com que as autoridades metropolitanas se antecipassem e colocassem todos eles na cadeia, vamos dizer assim. Todos eles foram presos, se não me engano, um deles cometeu suicídio, os outros foram degredados, foram deportados para fora do país e o único executado, né, preso, julgado, condenado e executado no Rio de Janeiro foi o militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Né? Agora, o feriado, essa celebração da liberdade, vai de encontro a uma necessidade
nascente na nossa história republicana. O Brasil se tornou uma república em 1889, com um golpe militar. Os primeiros dois presidentes brasileiros, o Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, eram militares, tanto é que o período em que os dois estiveram à frente do executivo, a gente chama de República da Espada, né? E com a nascente república, sentiu-se então, de certo modo, a necessidade de vincular ao novo regime um mito fundador, um mito que legitimasse o novo regime, certo? E o mito escolhido, né, vamos dizer assim, o mito que foi selecionado em meio à nossa história colonial e, claro, em meio a uma... só poderia ser um fato de resistência à ordem anterior, uma ordem portuguesa, né? O Brasil era um império, tudo bem, governado por um brasileiro, Dom Pedro II, porém, as raízes de Dom Pedro II remetem à monarquia portuguesa. Então, claro, havia a necessidade de romper com essa lógica. E então se estabeleceu então os Inconfidentes, a Inconfidência e a figura de Tiradentes como esse mito republicano em defesa da liberdade. Porém, a liberdade que os Inconfidentes defendiam era uma liberdade muito mais liberal, no sentido lockeano do termo, né? Quando eu falo lockeano, eu estou me referindo ao filósofo britânico John Locke, que é também um ícone lá do iluminismo. E para Locke, o sentido de construção do Estado via contrato social se faz principalmente para a defesa e a proteção da propriedade privada. Então, quando Locke fala em liberdade, esse gozo da liberdade, ele fala, né, de certa maneira, vinculando a liberdade ao gozo e à proteção à propriedade. Então, quando os Inconfidentes tratam da liberdade, eles tratam muito mais nesse aspecto de defesa da propriedade, de defesa daquilo que é deles. E eles, se você observar os membros que vão compor a Inconfidência, vocês vão observar que eles são homens da elite daquela região mineradora. Tem homens da igreja, militares, poetas, homens de negócio, né? Ou seja, homens ali interessados em defender o que é, na cabeça deles, o que é deles. E a metrópole portuguesa, ela, há um longo tempo, sobretaxava a região, que era extremamente rica. No caso aí, Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então, ao longo do tempo, essa produção mineradora vai sofrendo com um certo esgotamento, só que a metrópole, ao invés de recuar a sobretaxa em cima da região, ela mantém e acentua isso, o que vai colocar todo mundo numa situação de endividamento. Ou seja, as pessoas em Vila Rica, a época da conjuração, da Inconfidência, as pessoas ali, elas estão endividadas. E separar a região do domínio metropolitano português e estabelecer uma república ali seria a solução de todos os problemas. E, claro, a defesa da liberdade. Que liberdade é essa? De gozar da sua propriedade. Não a liberdade no sentido amplo, a liberdade no sentido do indivíduo. Tanto é que os Inconfidentes, em nenhum momento, apresentaram qualquer proposta que falasse em libertação do escravo ou dos escravos.
né? Fim da escravidão. Eles manteriam a escravidão. Não estava nos planos dos Inconfidentes o fim da escravidão. Escravidão é essa, ok? Que só vai ser abolida no século XIX, mesmo assim, no decorrer, gradativamente, com leis sucessivas, né? Que vão marcar o século XIX. Né? Então, por essa razão, né, não cabe mais, e hoje a gente está em 2021, as pessoas têm amplo acesso à informação. Houve, nesse processo de mitificação de Tiradentes e da Inconfidência, uma cristianização da figura de Tiradentes. Então, aquela imagem do Tiradentes de cabelos longos, barbas longas, sendo executado, ele de fato foi executado, mas aquela aparência, né, cristianizada não condiz com a figura histórica. Ele era um militar, certo? Então, por essa razão, já que nós vivemos num período onde todos têm amplo acesso à informação, fica claro que os inconfidentes, né, queriam a defesa da liberdade de uma classe ali em especial, de uma categoria ali, de uma elite da região mineradora. E estabelecer uma república ali aos moldes do exemplo norte-americano seria perfeito para eles ali. Mas não faz sentido identificá-los como defensores de uma liberdade ampla, né? Pegando muito mais o sentido social, sentido de direitos, como a gente pode falar hoje. Né? Aonde que vocês podem buscar informações a esse respeito? Né? Eu recomendo a vocês a leitura de um capítulo do livro do meu colega mineiro, o professor José Murilo de Carvalho. Ele tem um livro chamado A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, da Companhia das Letras. Que é esse aqui que está na minha mão. Aqui, ó. E no capítulo 3, tá aqui, ó. Até deixei o marca-texto. Tiradentes, um herói para a República. Então, no capítulo 3, vocês podem estudar a fundo essa questão, né, sobre a transformação de Tiradentes em um mito republicano. E claro, hoje é puro contrassenso. Perfeito? Essa é a minha opinião. Grande abraço.